Se você tivesse que premiar desses livros aí que você leu no último ano, um ano e meio, que livro que você premiaria, assim? Se você tivesse essa caneta É porque de um questão grande de prêmio. prêmio. É questão de Acabou prêmio. de sair a lista da Folha, né? É, Que é a a lista- lista, que é uma lista que toda lista tem a sua. Quem Toda tá, lista toda e lista toda- é questionada, né? Toda lista e toda antologia aparece imediatamente uma lista posterior. Sim. Quando você Exato. vai organizar uma Essa da Folha já surgiu, tipo, muita gente Claro. falando, monta a sua, quem seria a sua? Eu acho que a Folha de São Paulo Mas ela fomenta, né? As Não, eu listas acho que a fomentam. Folha de São Paulo foi muito generosa, porque ela deu mais 75 anos para quem não conseguiu entrar na lista. Porque a lista dos melhores livros do século, com 25 anos desse século, então foi generosa. Gente, tem mais 75 anos para fazer alguma coisa. Corre aí, acelera. Corre aí. Eu acho muito. Eu acho lista. Pra você ter uma ideia, quando a Record me convidou para reunir no Seleta, né? Reunir ali, ó, tá ali o Seleta. Ele disse, reúne os seus melhores contos. Eu falei, não. Eu não posso dizer, esses são os meus melhores contos. Como é que eu vou dizer que esses são os meus melhores contos? Aí eu disse, olha, primeiro, são os meus contos preferidos entre aqueles que eu escrevi. Quais são os meus preferidos? E eu queria colocar um subtítulo, por pior que pareça. Então, a minha reunião de contos preferidos, por pior que pareça, são esses que eu tenho para oferecer. Então, entenda a coisa do melhor em relação a quem. Existe uma lista, quem está em cima de quem, quem é melhor do que quem. É muito complicado, né? Sim. E aí vem essa discussão exatamente porque você fica dizendo, poxa, então quer dizer que eu sou o pior? Está Exato. entendendo? Que eu não sou tão bom, que eu devia estar ali. Sim. Então, eu acho importante que a discussão seja feita. Eu acho que os três livros que estão na lista da Folha, os três primeiros são autorias negras e são livros extraordinários. Isso é verdade. E eu tenho que lembrar uma coisa. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, será um grande livro eternamente. Agora eu me pergunto, onde estava a imprensa quando o livro foi lançado? O livro é de 2006, não ganhou nenhum prêmio. Prêmio, você perguntou prêmio. Exato. Não ganhou nenhum prêmio literário, a não ser Casa de las Américas, em Cuba. Só que Ana Maria Gonçalves já estava sendo festejada pelos seus leitores e leitoras. Sim. Esse livro foi ganhando um espaço, inclusive nas periferias, nos saraus, muito antes de ganhar o primeiro lugar na lista da Folha. Então, eu acho que a matéria também questiona a própria imprensa. Onde estava? Ora, o Itamar Vieira Júnior eu conheci do livro dele, Oração do Carrasco, né? Era um livro de contos lá na Bahia, publicado por editoras pequenas, né? E um sucesso extraordinário. E Tortarado estará sempre na lista dos grandes livros brasileiros, como O Avesso da Pele, de Sem Gerson dúvida. Tenório, que é um clássico indiscutível, né? Sim. Mas lista é lista. O que eu acho Exato. é que também, quando você lê essa lista, você se pergunte, a imprensa deveria se perguntar, onde é que eu estava que eu não vi as autorias negras, né? Onde é que eu estava no momento em que essas obras foram lançadas, né? Onde que estavam os que julgavam os prêmios, que não deram a devida importância a essas obras. Eu digo aqui, eu falo mais aí até A do Tenório, inclusive, foi proibida em algumas escolas. em algumas escolas. Mas você veja, por exemplo, Um Defeito de Cor é um livro de 2006. Né? É um livro de 2006, quase 20 anos depois. E que era espantoso como um livro de 1000 páginas, começou a vender, e é um livro extraordinário. Né? Não, isso... Então, o que eu estou dizendo é muito relativo, então não dá para você. Outra coisa também que essas listas fazem é muito engraçado, Custódio, que assim, eu estava no Recife quando saiu, né? Estava lá nos meus compromissos. Voltei do Recife. Você deve ser chamado bastante para ser júri também dessas listas, eu sou né? jurado de morte o tempo inteiro. Você julga a lista e é jurado de morte ao mesmo tempo. Já participei de muitos júris. Júri também é muito relativo, depende de quem esteja ali. É muito importante na lista
da Folha, você observar, eu não vi todos os que estavam votando, mas a participação naquele júri de autorias negras votando. Porque se não havia autorias negras votando, seriam os brancos que estariam em primeiro lugar, como sempre ficaram. Sem dúvida.